Oi, eu queria te propor um desafio nessa semana e antes eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho do seu medo? Eu quero deixar um versículo aqui que está em Mateus, capítulo 14. Diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo para cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu queria te propor o desafio de encarar os seus medos, de encarar aquilo que te traz temor. Pedro, enquanto ele estava olhando para Cristo, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Nessa passagem, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e ele pediu para que os discípulos atravessassem o mar e depois ele iria. E nessa travessia dos discípulos veio uma grande tempestade e eles avistaram Jesus andando sobre as águas. Então, eles começaram a ficar desesperados. Nossa, mas o que está acontecendo aqui? Quem é esse que está andando sobre as águas? E Jesus disse: Olha, não temas, sou eu. Então Pedro, ele falou: Senhor, se és tu, eu quero andar também por cima das águas. Então Jesus disse: Então vem, Pedro. Vem que eu vou te fazer andar por cima das águas. Pedro teve uma atitude de fé e foi. Ele começou a caminhar por cima das águas. Mas quando ele começou a sentir a tempestade, o vento forte, as ondas, ele começou a temer. Ele se desviou do foco, que o foco era Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou, ele conseguiu vencer o medo. Mas quando ele tirou o foco, ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. O que eu quero trazer para você hoje? Quando nós estamos focados, quando nós estamos indo em direção a Cristo, em direção ao nosso alvo, nós conseguimos vencer. E a partir do momento que nós tiramos o foco desse alvo, a tempestade ela começa a nos trazer medo. Essa tempestade ela começa a trazer um temor tão grande do nosso coração que nós começamos a afundar. Então eu queria te fazer uma pergunta. O que o medo tem te impedido de fazer? O que o seu medo te impede de realizar? Então eu queria propor esse desafio para você e para mim, que a partir de hoje nós comecemos a enfrentar os nossos medos, mas olhando e focando em Cristo. Porque apesar de toda essa tempestade, apesar de todo esse medo que você sente, você tem que continuar olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Porque não é qualquer pessoa que está te esperando lá do outro lado. Não é qualquer pessoa que está te esperando depois dessa tempestade. Não é qualquer pessoa que está te esperando no mar. É Jesus. Ele é o dono da vida. É Ele quem cuida da sua vida. É Ele quem cuida da minha vida. E eu te proponho esse desafio. Enfrente seus medos. O nosso Deus é muito, muito maior do que o nosso medo. Não há medo maior que o nosso Deus. Deus abençoe sua vida.